Seja bem-vindo ao canal do Senhor Eunix. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Senhor Eunix. Já deixe teu like, se inscreve no canal e hoje nós iremos ver quem que é a sucessora mais perigosa deste mundo e a sucessora do Kim Jong-un. Esse cara é perigoso, então eu nem sabia que ele tinha uma filha. Estou descobrindo isso hoje e agora. Então vamos ver aí quem que é essa nova moça que a galera já está temendo, não é mesmo? Vamos embora. O canal aqui hoje do canal Top 10 traz uns conteúdos muito bom. Então vamos lá. Em novembro de 2022, o lançamento de um míssil norte-coreano chocou o mundo. Mas o foco da inteligência global não era a arma, e sim quem caminhava de mãos dadas com Kim Jong-un, uma menina de 9 anos. Pela primeira vez, a dinastia mais isolada do planeta exibia uma herdeira ainda na infância. Seria um descuido ou um aviso claro? Hoje, vamos entender como Kim Joo-ai está sendo forjada para assumir a Coreia do Norte. Mas antes, inscreva-se aqui no canal para nos ajudar a chegar nos 10. Para entender o verdadeiro impacto da Kim Joo-ai, a gente precisa voltar para o exato momento em que ela apareceu pela primeira vez. O cenário escolhido não foi um parque, um evento cultural ou uma escola, como seria comum para a filha de um chefe de estado. A introdução da menina ocorreu em uma instalação militar de testes, bem na sombra de um dos mísseis mais poderosos do país. O lançamento em questão não era qualquer teste, tratava-se do... Será que o cara tem orgulho de ter uma filha, né? Porque esses caras ditador, assim, igual ele, menosprezam as mulheres, né? Então, será que realmente o cara tem orgulho? Né? Não sei se ele tem outros filhos, homens, né? Ou se ele só tem essa filha mulher, né? Mas, sei lá, né? Hwasong-17, apelidado por especialistas de míssil monstro, capaz de carregar múltiplas ogivas nucleares simultaneamente. E, curiosamente, durante aquela primeira transmissão, a mídia estatal sequer revelou o nome da garota. Ela foi apresentada inicialmente apenas como a filha amada, o que elevou ainda mais o mistério e a especulação nos corredores da espionagem internacional. O contraste visual foi desenhado para chocar e transmitir uma mensagem. De um lado, a máquina de guerra letal, do outro, a figura inocente da filha do líder máximo. A inteligência global entendeu o recado de imediato. O programa nuclear norte-coreano não pertence apenas ao atual ditador, ele será herdado pelas próximas gerações da família Kim. Historicamente, essa exposição é uma ruptura... Será que algum dia esse país aí da Coreia vai ser libertado, velho? Vamos, tipo, sair dessa ditadura? Vai entrar algum presidente ali que, né, dê liberdade ao povo, igual os outros, liberdade entre aspas, não, vamos dizer assim, mas, né, poder ter acesso ao mundo aí, né, não viver uma vida totalmente privada ali, né. É difícil porque o cara não é pouca coisa não, né, cara, o cara é ruim até o talo, né, velho. Total de protocolo. E ainda vai passando de geração para geração para ajudar. O avô de Kim Jong-un, Kim Il-sung, e seu pai, Kim Jong-il, mantiveram seus herdeiros escondidos dos olhos do público até que fossem adultos formados e prontos para assumir cargos de Estado. O próprio Kim Jong-un só teve seu rosto revelado ao mundo em 2010, pouco mais de um ano antes de assumir o poder absoluto. Trazer uma criança para o centro da propaganda militar quebrava um padrão de décadas e indicava que o relógio da sucessão havia sido adiantado. A existência de membros da família real norte-coreana é tratada como um dos maiores segredos de Estado de Pyongyang. Nomes, datas de nascimento e o número exato de filhos do líder nunca são confirmados oficialmente. Até hoje, a própria inteligência sul-coreana não tem certeza absoluta do ano exato do seu nascimento, acreditando que tenha ocorrido entre 2012 e 2013. O inusitado dessa história é como o mundo ocidental descobriu o nome da menina. A inteligência da Coreia do Sul e do Ocidente já monitorava indícios de que a esposa do ditador, Ri Sol-ju, havia engravidado, mas os detalhes exatos eram uma incógnita. A confirmação do nome não veio de espiões infiltrados ou de desertores do alto escalão militar, mas de um ex-jogador de basquete americano. Em 2013, o excêntrico Dennis Rodman, astro da NBA, fez uma de suas controversas visitas à Coreia do Norte, estabelecendo uma amizade improvável com o ditador, que é fã, confesso, do esporte. Ao retornar de sua viagem, Rodman concedeu uma entrevista. Achei até que, pelo menos, bom, não sei, né, mas achava até que esse cara era racista, né, mas sei lá, né.
ao jornal britânico The Guardian, onde comentou casualmente sobre os dias de descanso que passou no litoral com a família Kim. Durante a conversa, ele mencionou ter segurado no colo a pequena Ju-ai, elogiando Kim Jong-un como um bom pai. Pensa bem. Agências de espionagem multibilionárias precisaram usar a entrevista de um ex-atleta sobre as férias dele na praia como fonte primária. Isso mostra o nível extremo de isolamento do país. Esse deslize de relações públicas se tornou a principal confirmação pública de quem era aquela criança por quase uma década. A ascensão de Kim Ju-ai não pode ser explicada apenas por ela ser filha do líder. Na política da Coreia do Norte, a legitimidade não vem. Essa é a primeira vez que eu vejo esse cara, uma mulher, assim, que é esposa dele. Eu nem sabia que esse cara tinha esposa, muito menos filha, né? Pois normalmente a gente só vê relato, lê notícias sobre ele, quando ele fala alguma merda pra chamar atenção. O voto da experiência administrativa ou do carisma militar, ela vem de um conceito quase religioso chamado de linhagem de Paektu. O Monte Paektu é um vulcão inativo localizado na fronteira com a China, considerado o berço espiritual do povo coreano. A máquina de propaganda estatal construiu a narrativa de que o fundador do país, Kim Il-sung, organizou a resistência contra o domínio japonês a partir das encostas dessa montanha. A construção desse mito é tão forte que a propaganda frequentemente exibe os líderes cavalgando imponentes cavalos brancos pelas neves desse vulcão, uma imagem sagrada para os norte-coreanos. Segundo a mitologia do regime, a família Kim possui o sangue sagrado de Paektu, o que lhes confere um direito divino e inquestionável de governar a nação pela eternidade. Para a elite política e militar de Pyongyang, manter o controle do país dentro dessa linhagem sanguínea é a única garantia de sobrevivência do próprio sistema. Sem essa linhagem, qualquer oficial de alta patente que tentasse um golpe de Estado seria imediatamente esmagado pelo sistema. Ele seria visto não só como um traidor, mas como um falso líder, quase um herege. Portanto, preparar Ju-ai é assegurar aos generais que o sangue de Paektu continuará no trono, evitando fragmentações ou disputas de poder. Porra! Que corte de cabelo mais cabuloso, cara. O cara parece que fez entrada no cabelo de propósito. Será que ele quer ser um calvo? Entre as facções militares. Ai. Lá na Coreia do Norte, as palavras são escolhidas a dedo. Nenhum adjetivo é utilizado pela mídia estatal sem autorização prévia do Departamento de Propaganda e Agitação. Nos primeiros meses após sua revelação, Ju-ai era chamada de a filha amada ou a filha preciosa. Um termo afetuoso, porém sem peso político. O cenário mudou drasticamente. A ascensão dela seguiu uma escadinha milimétrica de adjetivos. Primeiro, a mídia a chamou de amada. Meses depois, Ai, cara, os caras puxam a entrada do cara lá. Nossa. Finalmente atingir o topo. A agência de notícias do governo começou a usar o termo Yangdo para falar da jovem. A palavra pode ser traduzida como a grande guia ou a pessoa que mostra o caminho. Essa evolução calculada das palavras é o equivalente norte-coreano a um decreto oficial de sucessão assinado em cartório. Na gramática política norte-coreana, esse é um marcador de limite. Títulos como esse sempre foram de uso exclusivo para descrever os líderes supremos em pleno exercício do poder ou sucessores já coroados oficialmente. Ao chamar uma adolescente de guia, o regime emite uma diretriz clara para toda a estrutura burocrática e militar do país. A ordem é explícita. A vontade da jovem deve passar a ser vista, respeitada e obedecida, com o mesmo grau de reverência dedicado à figura. Cara, esse cara aí, junto com a linhagem inteira dele, cara, buscam assim ser os deuses ali daquele país ali. Daqui adianta, né? Busca, mas, cara, a maioria dos países não estão nem aí pra eles. Tipo, eles querem ser considerado o líder, uma pessoa, tipo, assim, querem ser respeitado, né? Trazendo uma ditadura ali para um país ali, onde ninguém pode fazer nada que eles ordenem ali, né? Tudo tem que ser na base da regra ali. A pessoa não tem acesso nem à internet, cara. Não tem... Nossa, é ridículo, cara, a situação desse país. E aqui, afinal, querem por tanto respeito, mas ali os presidentes de outros países cagam pra eles, entendeu? O cara quer ser alguém, é igual o Homelander, né? Queria que todo mundo respeitasse, considerasse ele como Deus, mas ele não fazia coisas para ser respeitado assim de uma boa maneira, né? Ele queria impor respeito, né? Que as pessoas temessem ele. Né? Esse daí tenta fazer isso, mas no final das contas todo mundo parece que enxerga ele como uma criança só. Uma criança birrenta. Você vê esses conflitos aí dos países, o cara dá pitaco, você nem foi chamado na situação, né? É engraçado. Na política, a imagem importa muito.
E a mudança no visual de Ju Ai mostra exatamente o quanto ela subiu na hierarquia. A garota de casaco branco e sapatos vermelhos ficou no passado. Aos poucos, os trajes infantis foram substituídos por peças idênticas às usadas por Kim Jong-un. O ápice dessa construção visual ocorreu nas aparições mais recentes, em 2026, quando ela foi fotografada vestindo sobretudos de couro escuro, uma marca registrada da autoridade máxima no país. O couro não é um simples tecido no país, é um símbolo de status reservado ao topo da cadeia de comando. Essa mudança ficou ainda mais evidente durante os majestosos desfiles militares noturnos na praça Kim Il-sung. Imagina você nascer num país onde você tem que respeitar um merda desse, né, cara? Um verme, um porco gordo desse, cara. Nossa, velho, na moral, puta que pariu. Em Pyongyang, onde a Ju Ai passou Um lixo desse que não aguenta, cara, dá pra ver que não aguenta um soco um cara desse, cara. E todo ai de quem ousar falar um A pra ele, né, que ele já manda. varanda central do palácio, bem no coração do poder no país. Essa associação visual tem um objetivo psicológico profundo. Serve para transferir a autoridade inquestionável dele diretamente para ela. Além das roupas, a postura também mudou. Ju Ai não aparece mais apenas segurando a mão do pai como uma observadora passiva. Ela agora é filmada no centro dos enquadramentos, sentada à mesa principal, enquanto os generais com décadas de serviço permanecem em pé ao fundo, tomando notas atentamente. O regime está forjando uma nova divindade política em tempo real, moldando o imaginário popular para aceitar uma líder de pulso firme. Apresentar Ju Ai como a Ah, tá, agora vamos entrar num assunto bom, né? futura comandante Que era isso que eu comentei, né? É uma mulher, cara, entendeu? Num país de ditador. chefe é, sem dúvida, um risco calculado de proporções imensas. A sociedade coreana é extremamente tradicional, conservadora e machista. O sistema militar, que é a base de sustentação do Estado, é comandado inteiramente por homens mais velhos, forjados na doutrina rigorosa da Guerra Fria. Mas olha essa carinha aqui, olha essa carinha. Você respeitaria uma carinha dessa, velho? Seja bem sincero. Ah, por favor, velho. Parece uma criancinha quando tá birrenta. Colocar uma mulher jovem no topo de uma hierarquia tão conservadora contraria as tradições internas. Como convencer oficiais endurecidos a bater continência para um adolescente? A resposta do regime tem sido o choque e a exposição contínua. Sabendo disso, Kim Jong-un já começou a agir nos bastidores. Relatórios apontam que ele iniciou uma reestruturação discreta no alto comando das Forças Armadas, promovendo oficiais mais jovens e afastando gradativamente a velha guarda hiperconservadora. Ele sabe que precisa colocar nos altos escalões generais que devam suas carreiras e vidas inteiramente a ele, garantindo assim que a lealdade seja transferida automaticamente para sua filha. Kim Jong-un utiliza o auge do seu poder atual para forçar essa transição enquanto está vivo e no controle absoluto. Ao levá-la aos testes nucleares e eventos das Forças Armadas, ele obriga os militares a se curvarem perante ela na sua presença, acostumando o exército à ideia de que questionar a sua Tem que ser feito todo um processo de treinamento ali novamente, né, cara? Pra que quando for feita essa troca, não haja, né, ali um pingo de. Posso dizer, um pingo de chance, né, de desrespeitarem ela pelo fato de ser mulher, né? Num país inteiramente machista. autoridade no futuro. Será impensável. Sempre que a sucessão norte-coreana é debatida, uma figura poderosa surge inevitavelmente: Kim Yo-jong, a influente e famosa irmã do atual ditador. Durante os últimos anos, ela assumiu o papel de executora implacável do regime, agindo como a principal porta-voz das decisões mais duras do governo. Com a ascensão de Ju Ai, muitos analistas previam uma eminente rota de colisão entre tia e sobrinha, uma disputa familiar pelo trono. Os relatórios das agências de inteligência, no entanto, indicam um quadro de cooperação tática em vez de rivalidade. Os especialistas apostam num cenário de regência. Caso Kim Jong-un venha a falecer antes que Ju Ai atinja a maturidade plena para governar, Yo Jong não tentaria roubar o cargo número 1, mas assumiria o papel de regente oficial. Elas não são rivais, formam um escudo de sobrevivência mútua da dinastia. Kim Yo-jong possui uma influência brutal, mas o seu poder é derivado inteiramente da sua lealdade ao irmão. O seu papel atual foi reajustado para servir como uma mentora para a sobrinha. Ela funciona como a policial má, absorvendo o desgaste diplomático e limpando o terreno burocrático, enquanto a imagem de Ju Ai é preservada e polida para o cargo principal. O sucesso e a sobrevivência de Yo Jong dependem da manutenção da dinastia, o que faz dela a guardiã ideal para a herdeira. A consolidação de um líder na Coreia do Norte precisa ultrapassar as fronteiras internas. Nenhuma decisão de peso estratégico em Pyongyang sobrevive sem, no mínimo, a aceitação silenciosa de Pequim.
A importância dessa aproximação não pode ser subestimada. A China é responsável por mais de 90% do comércio externo norte-coreano. É a principal parceira comercial, a tábua de salvação econômica e a fiadora geopolítica da família Kim. Sem a aprovação, mesmo que silenciosa, da China, a economia norte-coreana poderia quebrar de vez numa troca de poder. Por isso, em setembro de 2025, Zhu Ai deu um passo monumental. Ela fez sua estreia diplomática internacional ao lado do pai, na capital chinesa. A jovem foi apresentada oficialmente durante cerimônias e desfiles militares em Pequim. Ela não estava lá apenas para assistir. A inteligência sul-coreana observou que ela foi introduzida aos altos oficiais do Partido Comunista Chinês, sendo posicionada de forma a ser vista pela cúpula de Xi Jinping. Essa apresentação diplomática é vital. O regime busca o reconhecimento prévio das potências vizinhas para garantir que, quando o momento da transição chegar, a comunidade internacional aliada já saiba com quem está lidando. Construir pontes diplomáticas sólidas na juventude. A transição só acontece quando ali o atual morre? Acho que sim, né? Senão, enquanto estiver vivo, vai fudendo com a vida da população, né? A juventude garante que a troca de poder flua sem sobressaltos. Alguma vez eu vi um negócio tão ridículo, cara. Que parece que dentro das casas, não sei se tem escuta, mas de alguma forma eles monitoram todo mundo que tá dentro das suas residências, né? Por causa que tem um horário lá que passa um programa lá na TV lá sobre política ali, alguma coisa assim, todo mundo tem que ficar em silêncio e em determinada posição lá e tudo mais. Daí tem essas escutas pra ver se tem alguém que não tá seguindo essas ordens. Imagina. Nossa, cara, Saltos externos. O Serviço de Inteligência da Coreia do Sul, conhecido como NIS, monitora a movimentação da vizinha do norte com tecnologia de ponta e uma vasta rede de informantes. Os dados coletados não são mais apenas teorias, são fatos. Entre fevereiro e abril de 2026, o NIS apresentou relatórios contundentes ao parlamento sul-coreano, detalhando uma mudança na dinâmica de Pyongyang. Segundo as análises, Ju Ai deixou de ser tratada internamente apenas como uma estudante da liderança. O regime iniciou o que a inteligência define oficialmente como a fase de nomeação interna. Na prática, essa mudança revelou que Ju Ai foi inserida em treinamentos militares ativos e avaliações estratégicas reais. A jovem não apenas acompanha o pai para fotos, mas passou a participar de exercícios de campo com novas tecnologias bélicas. O NIS confirmou relatos de que ela tem simulado disparos com rifles de precisão e acompanhado a operação de novos tanques de batalha diretamente nos campos de provas. Basicamente, a máquina do Estado já está sendo reprogramada para funcionar ao redor dela, forçando os militares a aceitarem a sua presença no comando. Quer apoiar a comunidade mais curiosa do Brasil? Clique no botão Seja Membro aqui embaixo e, a partir de R$ 3,99, você ajuda a consolidar uma menina no centro. Tudo converge para um ponto central: a saúde de Kim Jong-un. O líder norte-coreano carrega um histórico familiar letal. Seu pai e seu avô sofreram falhas cardíacas agudas. Vale lembrar o enorme susto internacional ocorrido em 2020, quando o ditador sumiu por semanas e o mundo chegou a noticiar a sua possível morte, gerando pânico global sobre quem assumiria o controle do arsenal nuclear do país. Hoje, pesando mais de 130 quilos e lidando com um tabagismo contínuo e o estresse extremo da função, ele mantém médicos internacionais e serviços de espionagem em alerta constante. As ausências prolongadas do líder frequentemente geram rumores sobre condições médicas graves. Em ditaduras focadas totalmente na figura do líder, a ausência repentina de um chefe sem um sucessor claro é a receita para o colapso estrutural ou uma guerra civil militarizada. Apresentar a filha ao país e ao mundo com tanta antecedência funciona como a principal apólice de seguro do regime. Se o cenário mais drástico ocorrer amanhã, o vazio de poder... Vai que essa sucessora dele vai ser que talvez mude, né? O país deles, né? Vai que uma dessas. Porque um dia, cara, um dia vai ter que ter uma mudança, né? Assim, né? Pô, com o avanço aí da tecnologia do mundo e tudo mais, cara, é impossível, cara. Uma hora vai ter que ter alguma mudança, cara. Agora vai ser a partir de quem, né? Está preenchido. O caminho foi pavimentado. A imagem dela está Quem, impregnada na de mente dos quando? soldados e o sangue de Paquetá garante a... Eu, na minha visão, eu acho que talvez é mais fácil acontecer isso através de uma mulher do que de se fosse mais um filho de um trem desse, né? continuidade. A exposição prematura de Ju Ai evita que o país mergulhe numa anarquia nuclear em caso de um fato fulminante. A Coreia do Norte não age por impulso.
Enquanto muitos viam o absurdo de uma criança entre mísseis, Pyongyang já preparava sua futura governante em um plano metódico de sucessão. Ainda não sabemos quando ela terá o controle absoluto do país, mas o mundo assiste em tempo real. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Conhecemos quem é a sucessora do Kim Jong-un. É isso aí, deixa teu like, se inscreve no canal e um abraço. Fui.